Saudações, camaradas, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso Economia Política das Contas Nacionais. Na aula de hoje, iniciando os nossos estudos, faremos uma breve introdução. A nossa referência principal é o livro Economia Política de las Cuentas Nacionales, escrito pelo Álvaro Zerda e pelo Libardo Sarmiento. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como sempre, estão na descrição do vídeo. No decorrer do nosso curso, veremos os conceitos e métodos fundamentais da economia marxista usados na formulação da metodologia que estabelece relações entre as formas monetárias das categorias de valor e as contas de renda e produto nacional. Veremos também as diferenças entre as categorias usadas nas contas nacionais tradicionais, de caráter neoclássico e keynesiano, e as categorias marxistas. Além disso, vamos discutir os problemas de se utilizar de forma acrítica as contas nacionais tradicionais como base de dados. No decorrer do nosso curso, veremos também a aplicação da metodologia para as contas nacionais da Colômbia, de 1970 a 1983, com ênfase nos dados sobre o setor manufatureiro, de 1970 a 1985. Além disso, os autores discutem outras contribuições de autores como Sheikh Tonak, por exemplo. O nosso objetivo aqui é estudar essa metodologia de modo que consigamos reproduzi-la e aplicá-la efetivamente. E claro, será necessário uma série de adaptações, até por conta das mudanças do sistema de contas nacionais, mas vamos discutir isso com mais calma no decorrer das nossas aulas. Por isso, sugiro também que façam o nosso curso Contabilidade Social, Sistema de Contas Nacionais, em paralelo com este, para que fiquem atualizados sobre as mudanças no sistema de contas nacionais e entender como isso impacta na nossa metodologia de mensuração das categorias marxistas a partir destas contas. Para a criação de uma metodologia para estimativa empírica das categorias marxistas a partir das contas nacionais, a primeira grande questão que nos defrontamos é a do trabalho produtivo e improdutivo, que são categorias fundamentais para a economia marxista. Por isso, os autores fazem uma revisão das contribuições dos intelectuais marxistas sobre essa questão. Além disso, eles destacam as implicações teóricas e empíricas resultantes de cada forma de abordar a questão do trabalho produtivo e improdutivo. Os autores fazem uma revisão das contribuições de Anwar Sheikh, professor da New School de Nova York. Como esse livro é anterior à publicação do livro Mensurando a Riqueza das Nações, do Sheikh e do Tonak, fazendo a tradução literal aí do título, as contribuições de Sheikh destacadas foram as de artigos, principalmente os textos Contas de Renda Nacional e Categorias Marxistas, que aí tem disponível tanto em inglês como em espanhol, que foi um manuscrito publicado em 1978 na New School. Vale destacar que de lá para cá as contribuições de Sheikh e Tonak aumentaram consideravelmente. Como explicam os autores, o que diferencia a economia marxista da economia ortodoxa são as suas análises sobre as fontes do lucro, de seus limitantes, das suas magnitudes e movimento. É importante salientar que as contribuições de Anwar Sheikh vão muito além de simplesmente transpor as categorias e conceitos marxistas do nível abstrato ao concreto, fazendo aproximações críticas a partir dos dados e categorias concretas das contas nacionais. O trabalho do professor busca chegar nesses dados compreendendo o que determina suas magnitudes, os seus movimentos e os seus limites. E para isso, como já dito, o primeiro passo é tratar da distinção, na economia marxista e na economia ortodoxa, dos conceitos de trabalho produtivo e improdutivo. Na economia política clássica, tais conceitos eram fundamentais, mas acabaram sendo deixados de lado pela economia ortodoxa moderna, aparecendo apenas implicitamente. Os autores fazem uma aplicação da metodologia desenvolvida por Anwar Sheikh, seguindo a sua estrutura teórica e os conceitos marxistas tratados pelo professor. O trabalho que esses autores fazem ao aplicar a metodologia desenvolvida pelo professor Anwar Sheikh à economia colombiana é muito importante, e se trata de uma das primeiras, se não a primeira, aplicação desta metodologia para a mensuração empírica das categorias marxistas em um país de capitalismo tardio. Os autores mostram as implicações teóricas e empíricas da distinção entre trabalho produtivo e improdutivo a partir da economia marxista e seus impactos nas estatísticas disponibilizadas pelas contas nacionais. Para a mensuração empírica das categorias marxistas a partir da metodologia desenvolvida por Sheikh, é preciso realizar uma conversão dos dados das contas nacionais para calcularmos, por exemplo, a forma monetária do capital variável e da mais-valia.
e em países de capitalismo tardio ainda é necessário sua caracterização. Além disso, é preciso considerar as especificidades do sistema de contas nacionais de cada país. Para a mensuração de categorias a nível agregado, a amplitude é maior, porém a precisão é um pouco afetada. Já para a mensuração das categorias para a indústria manufatureira, tem-se que a amplitude é menor, porém a precisão é muito maior. Mas enfim, veremos melhor tudo isso no decorrer do nosso curso. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira aula e até a próxima.